A Lopes, que é considerada a maior imobiliária do Brasil, é uma prova viva desta expansão, deste crescimento do mercado imobiliário. A Lopes antes atuava apenas em 2 estados e um ano depois atua em 13. Tinha 1.800 corretores e um ano depois tem 4.700 corretores. Isso se deve principalmente à abertura de capital das grandes empresas deste segmento. E quem vai nos contar o que representa este universo e todo este crescimento é uma pessoa que entende muito do assunto. Diego Carneiro Barreto, coordenador de relações com investidores da Lopes. Diego, queria que você contasse o que representa e a que se deve este grande crescimento e essa abertura de capital. Claro. Na verdade, Carol, é muito bom entender como era o mercado imobiliário antes desse processo de abertura, né? O mercado como um todo vivia algumas dificuldades que foram solucionadas nos últimos anos, como o acesso ao crédito, um maior nível de regulamentação, um maior enforcement de contratos e a capitalização das empresas. Então, em setembro de 2005, a Cyrela deu início à abertura de capital das empresas do mercado imobiliário e de lá para cá foram 23 incorporadoras, 2 empresas focadas exclusivamente em intermediação, outras 2 comercializadoras, 4 empresas de shopping centers. Então, em poucos anos, a gente passou a ver um mercado que antes tinha muito pouca condição macroeconômica e própria do seu mercado para poder crescer e que conseguiu rapidamente condições para conseguir fazer isso. Então, se a gente tomar como exemplo só as incorporadoras, a gente encontra um nível de capitalização em apenas 3 anos de 19 bilhões de reais. Então, há uma década atrás, quando se falava em Brasil, em mercado imobiliário, e se falava em 200, 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, já se parecia algo extremamente fora do comum. Hoje, em 3 anos, as 23 principais, se é que eu posso dizer assim, incorporadoras brasileiras já captaram 19 bilhões na Bolsa. E o próprio processo de abertura de capital, não necessariamente o capital, mas o fato de se tornar uma companhia aberta, acabou trazendo reflexos muito positivos para esse mercado, porque as empresas tiveram que se profissionalizar, tiveram que transformar a sua gestão para uma gestão profissional, tiveram que se adequar a regras e normas de governança corporativa, de divulgação de resultados, passaram a ser auditadas, tiveram que formalizar processos. Então, a abertura de capital como um todo, não só do ponto de vista de capital, de dinheiro para investimento, trouxe também um reflexo muito positivo para a imagem e para o comportamento desse mercado no Brasil. E todas essas empresas com capital, com abertura de capital, há estrutura para tudo isso? Há investimento? Há espaço para tudo isso? Não, na verdade, quando você observa um pouco melhor a tendência econômica do Brasil e o próprio nível de investimento que as empresas brasileiras têm feito nelas mesmas para profissionalizar, para poder trabalhar com softwares mais avançados, para trazer experiências do exterior para o Brasil, tropicalizando elas, para poder conseguir se relacionar melhor com os clientes, a gente observa que ainda existe um caminho muito grande para ser percorrido. Então, hoje, o principal driver de crescimento do mercado imobiliário, disparadamente, é o crédito imobiliário. E a gente está observando aí sistematicamente ações de bancos, principalmente os bancos europeus no primeiro momento, e aí no segundo momento os bancos brasileiros, o próprio Citibank, que é um banco americano, incluindo aqui também a Caixa, que recentemente anunciou uma nova diminuição na taxa de juros, nos juros cobrados do cliente. E à medida que a gente começa a observar uma disponibilidade maior de crédito, com taxas melhores, com período para financiamento muito maior, a gente vê que existe espaço ainda. Então, por exemplo, há 5 anos atrás, se encontrava no Brasil um período de financiamento de 5, 6 anos. Hoje é possível comprar um imóvel com 30 anos de financiamento. Ou seja, quem antes podia pagar uma prestação de R$1.000 por mês, continua pagando R$1.000 por mês, mas agora em 30 anos, o que significa que ele adquire um imóvel de muito maior qualidade, uma localização muito melhor, mais seguro, entre outras coisas. Então, existe espaço. E se a gente observar principalmente a diferença que existe entre os mercados mais avançados, e aí eu cito aqui de uma forma bem geral São Paulo e Rio de Janeiro e os outros mercados, a gente observa que existe uma possibilidade de crescimento muito grande nesses outros estados do Brasil. Então veja hoje, a cidade de Salvador passa por uma explosão imobiliária fantástica. A região da Paralela, que é aquela região ali entre a cidade e o aeroporto, vive ali um momento muito interessante do ponto de vista de explosão imobiliária. Cidades como Manaus, como Belém, como Recife, como Curitiba, começam a ver pela primeira vez um nível de crédito, um fluxo de crédito que até então não se tinha visto. Então, a população antes, que
que não era um consumidor apto, um consumidor em potencial de um produto imobiliário, agora passa a ser. Então a gente acredita que, em se seguindo o caminho que o governo brasileiro criou, em se seguindo o caminho que as empresas dos setores, as empresas do setor criou, a gente não tem a mínima dúvida que o mercado ainda tem muitos anos de crescimento e muitos anos de descobertas de novas tendências, de novas oportunidades, entre outras coisas. Para finalizar, vocês começaram a atuar em outros estados com culturas diferenciadas. Sim. Houveram algumas dificuldades, até porque também alguns clientes têm uma visão do corretor de um vendedor, um simples vendedor. Mas é muito mais do que isso, não é? É muito mais que isso. Na verdade, Carol, se você olhar um pouco para a Lopes, a gente vai encontrar uma empresa que até 2006 estava presente em 2 estados, que tinha algo em torno de 1.800 corretores na sua força de vendas. 12 meses depois, a Lopes hoje tem presença em 3 estados, mais algumas outras regiões metropolitanas muito importantes no Brasil, como Campinas, que a gente não estava presente antes. E hoje já tem um corpo de vendas formado por 4.700 corretores, e é disparadamente a maior força de vendas do Brasil. E evidentemente que nesse processo de expansão geográfica, a gente se deparou com inúmeros choques de cultura. Então a empresa, quando se programou para fazer expansão, criou internamente uma diretoria de integração nacional e trouxe profissionais justamente para conseguir entender muito bem esses mercados, levar a cultura da Lopes e fazer um mix. Então veja, em alguns mercados a gente deparou com uma rotina em que o corretor não trabalhava no final de semana. Então a gente teve que levar a cultura de São Paulo, porque a gente entendia que o final de semana é o principal momento de compra, porque a pessoa não tem que ir na escola levar o filho, a pessoa não tem que buscar a esposa, por exemplo, no trabalho, ou ele não tem que trabalhar. Então o final de semana é o momento apto. Então o que a gente fez? A gente levou profissionais de São Paulo para lá, corretores, para poder explicar como funcionava a dinâmica de vendas em São Paulo. E o mix foi uma coisa fenomenal. Hoje, por exemplo, na Bahia, que foi um estado em que a gente encontrou diferenças culturais, a gente conseguiu ter resultados de performance de vendas muito interessantes. Por quê? Porque a cultura do corretor paulistano, encontrando a cultura do corretor baiano, acabou trazendo uma forma muito interessante de se vender lá na Bahia. E assim vai. E o corretor, como você diz, Carol, não é um simples vendedor. Veja, um corretor hoje, antes de ir para um plantão de vendas, ele incessantemente estuda o produto, incessantemente estuda a região, incessantemente estuda a incorporadora que está vendendo aquele produto, está disponibilizando aquele produto. E mais do que isso, o corretor é um educador, porque em alguns momentos ele está se deparando com uma pessoa que antes nunca comprou no mercado imobiliário, nunca comprou um imóvel novo, então nunca pegou um financiamento, não sabe muito bem como funciona a espera do financiamento até as chaves, não sabe exatamente como funciona a questão de receber as chaves e encontrar o imóvel no estado em que ele estava imaginando, no sentido de decoração, de estar decorado ou de não estar decorado. Então o corretor, mais do que um corretor, ele também é um educador. E isso tem feito da Lopes, sem dúvida alguma, a empresa líder no Brasil, justamente por conseguir treinar muito bem o time de vendas e conseguir levar um diferencial para a venda em todos os 13 mercados que a gente está hoje presente. Tá aí. Em breve a Lopes está em todo o Brasil e no mundo. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. A gente continua.